Redença Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Muito bem, professor e sociólogo da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, está conosco aqui já, conectado para a nossa coluna de hoje. Professor, bem-vindo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rafael, Diene, Paula e a todos os ouvintes. Tudo bem, infelizmente, com vocês. Tudo bem, professor. Obrigado aqui por estar conosco mais uma vez. Hoje, no nosso momento de informação, de reflexão, temos um tema bastante amplo aqui, né, para discutir, para trazer reflexão, que é falar sobre as escolhas em torno do que é o desenvolvimento social. E por que a gente fala que é um tema bastante amplo? Porque a gente vai discutir agora como superar uma realidade cuja tendência é o agravamento da crise social, né? Entender o apoio popular ao autoritarismo, ao rentismo e aumento de poder dos mais ricos. É um tema importante para a gente tentar refletir e gerar também o debate em relação a este assunto. Muito bem, professor, é com você. Rafael, veja só, nós vimos há alguns anos já, e de maneira muito particular a partir de 2016 no Brasil, discutindo um tema que para muitos parecia superado, que era o processo de democratização, né? Inclusive, havia vários setores no próprio campo da ciência política que trabalhavam com a ideia de consolidação democrática. Quer dizer, uma ideia que via quase que como um processo de evolução a saída da ditadura militar, né, e a criação de instituições que assegurassem, pelo menos do ponto de vista jurídico-legal, relações de dominação democráticas, quer dizer, fundadas em princípios e conceitos tais quais os de soberania, eleição, voto popular, né, processos eleitorais, e, enfim, várias dessas questões. A que nós assistimos, todavia, desde o início do processo de democratização, há uma forte resistência a que, se não fosse possível alguns setores da sociedade, né, eu diria que os setores que detêm a maior parte do poder econômico e que expressam esse poder econômico através da política, né, elegendo seus representantes, fazendo com que as leis sejam produzidas de acordo com interesses muito específicos, que têm geralmente a ver com o rentismo, que tem a ver com o agrobusiness, que tem a ver com interesses muito particulares, por exemplo, de algumas igrejas, né? Esses setores se mobilizaram e foram e vêm conquistando um enorme poder dentro da sociedade brasileira, poder esse que tem implicações de toda a ordem. Então, note que após 2016 foi o ano do golpe num governo eleito legitimamente, né, e foi o ano a partir do qual várias das políticas que entendiam ser possível, que nasciam de uma compreensão acerca da possibilidade de conciliar interesses que são conflitivos dentro da sociedade, né? Que interesses são esses? Por exemplo, os interesses das finanças, dos setores financeiros, não é? Daqueles sujeitos que especulam em bolsa e que se alimentam do sistema da dívida pública, com as necessidades de investimento no setor público, com a necessidade de melhoria dos serviços públicos, mas também com aumento do investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, enfim, uma série de pré-requisitos para criar na sociedade um ambiente em que, não apenas do ponto de vista formal, quer dizer, conforme afirmado na Constituição, mas do ponto de vista substantivo, as pessoas pudessem usufruir do mínimo necessário para se tornarem de fato cidadãs. E cidadãs no sentido de exercer os seus direitos políticos, mas tendo como base a satisfação das suas necessidades sociais, né, as suas sociedades mais básicas, alimentação, moradia, emprego,
educação, enfim. Note que a Constituição vem sendo minada de todas as formas para, primeiro, tornar todos esses direitos não em direitos, mas em mercadorias, quer dizer, coisas que podem ser compradas. Logo, várias das atividades relativas a direitos que estão consagradas na Constituição vêm sendo transformadas em mercadoria. Agora, ao mesmo tempo, vários dos direitos conquistados no passado vêm sendo subtraídos dos trabalhadores em particular, que agora, além de ter direitos tornados mercadoria, precisam responder a relações de mercado que lhes são extremamente prejudiciais, na medida em que não têm garantias. Então, aumentou expressivamente o número de trabalhadores temporários, como também aumentaram as condições precárias de trabalho, diminuíram as formas de regulação e controle de várias atividades, né? E isso terminou agravando uma situação que agora, não apenas nacional, mas mundial, ainda se combina a questões como a das mudanças climáticas. Então nós temos aí interesses muito claramente definidos, que eu qualificaria aqui como interesses dos muito ricos, não é? Que se organizam em escala planetária e conseguem fazer aprovar nos parlamentos de vários lugares do mundo, de vários países do mundo, legislações que lhes interessam. E temos uma multidão espalhada pelo mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, sendo seduzida e levada a crer por estratégias as mais sofisticadas, que vão desde discursos realizados dentro de igrejas até a mobilização de redes virtuais, não é, através de algoritmos, vão sendo seduzidas a referendar hipóteses ou teses que identificam nessa perda de direitos, que identificam nas condições presentes fatores extremamente positivos porque afirmam o indivíduo, né? Quer dizer, vivemos uma situação, portanto, e ela está claramente expressa em figuras como Elon Musk, como os representantes do agronegócio, como os representantes das finanças globais, né, através de instituições, inclusive, que se imiscuem dentro da estrutura pública em políticas de educação, com discursos os mais variados, incluindo esses em torno do empreendedorismo, que vão jogando para o indivíduo toda a responsabilidade pelos problemas que vive e toda a responsabilidade pela solução desses problemas. Isso, no limite e nas formas mais desesperadas, acaba levando a uma crença, e aí crença no sentido religioso mesmo, de que a única saída reside no próprio indivíduo e na crença que esse indivíduo pode desenvolver ou alimentar, digamos, numa possibilidade de vida espiritual algo confortável. O que é que um governo, diante dessa situação claramente reacionária do ponto de vista da vida social, porque também estamos convivendo com o quê? Com o aumento da violência, né? Com, se não desemprego, formas de emprego muito precárias, né? Com redução do poder de compra de várias categorias e com um limite de salário, quer dizer, o salário mínimo, que mal satisfaz as 2 primeiras semanas do mês de qualquer indivíduo. Quer dizer, o que é que um governo tem que fazer numa situação dessa? Tem que fazer uma escolha, não é? A possibilidade, isso me parece estar claro, a possibilidade de conciliação, como se deu durante certo período da história recente do país, se esgotou. Se esgotou em 2016, com o golpe, e se revelou impossível de prosperar com a eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o que nós continuamos a assistir é uma grande mobilização dessa extrema-direita, representada em parte por ele, não é? E uma dificuldade enorme do governo e de setores que enxergam como problemática essa situação de se articular e propor um projeto de país e de sociedade diferente. Porque se pode fazer a crítica que se quiser à extrema-direita, mas ela tem um projeto de sociedade. Pode não ser o projeto de sociedade com que eu concorde, mas tem um projeto de sociedade. A questão é a seguinte: que projeto de sociedade tem os setores
que pretendem ou se dizem confrontadores desse projeto da extrema-direita. Isso parece em aberto, não é? E muitos continuam alimentando uma espécie de utopia passadista, como se fosse, inclusive essa ideia de Lula 1, Lula 2 e Lula 3, ela meio que nos leva a uma ideia de que é possível voltar atrás na história, né? De que é possível você repetir o que fez anteriormente. E aí, quando se olha para as dificuldades do senhor ministro da Economia de definir o arcabouço fiscal de uma maneira que minimamente atenda à necessidade da maioria dos trabalhadores brasileiros, você vê quão difícil é fazer essa escolha e encontrar os fundamentos políticos para fazer a escolha prosperar, né? E aí, ao invés de fazermos um debate sobre quais são os conflitos, quais são os interesses, o debate fica burocratizado, fica em torno da ideia de governança, governabilidade. É como se todo e cada cidadão brasileiro tivesse que olhar para a realidade desde a perspectiva de quem está governando, né? Isso é lamentável, porque do ponto de vista de um pensamento crítico, significa precisamente abdicar da crítica. Significa precisamente deixar de pretender, pelo menos, entender que a sociedade e a política é o espaço da construção das alternativas, não é? E quando a gente abandona a construção das alternativas, o que prospera é quem já tem força. E quem já tem força tem levado a maioria dos cidadãos brasileiros a situações de muita precariedade, não restando quase mais nada a muitos do que reivindicar uma vida no outro plano, não é? Uma vida confortável, uma vida, pelo menos espiritual, relativamente satisfatória no outro plano. Isso é um fracasso para a cidadania, é um fracasso para a democracia, porque significa que chegamos num limite de possibilidade de imaginar o futuro, de imaginar a democracia, de imaginar a igualdade, de imaginar a liberdade, né? Que está muito aquém do que era, digamos, um projeto de modernidade, mesmo que dentro de uma lógica capitalista. Professor Marcelo Seráfico, sociólogo da UFAM, trazendo aqui uma importante reflexão para a gente, e esta coluna logo mais estará disponível no nosso site bandnewsdifusora.com.br, no nosso canal no YouTube Band News Difusora e também nas nossas outras redes sociais como o Instagram, para você acompanhar na íntegra, compartilhar com seus grupos e a gente continuar gerando debate com a contribuição do professor Marcelo Seráfico. Professor, muito obrigado por esse momento de informação, de reflexão que muito contribui aqui na Band News Difusora. Obrigado, Rafael, Paula, Diene, e boa semana a vocês e a todos os ouvintes. Uma boa semana, um grande abraço.